Nós estamos aqui com mais um episódio da Te Vejo na JMJ TV. Hoje nós estamos aqui com o professor do Rema, Centro de Treinamento Bíblico, o professor Eliezer Santos. Ele está na cidade e ele está dando aula com o tema Gálatas. E ele já está aqui e eu gostaria de agradecer ao professor pela presença aqui no nosso estúdio. Para mim é um privilégio, né? Uma oportunidade maravilhosa de poder trazer essa mensagem e de poder ensinar ela dentro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde você tem a oportunidade não apenas de pregar, né? Porque o Centro de Treinamento Bíblico a gente vai realmente destrinchar, a gente vai detalhar essa mensagem de uma forma didática, né? A gente consegue fazer isso por assunto. E, especificamente, nós estamos trabalhando essa carta maravilhosa de Paulo, que é a carta aos Gálatas. E para abordar o nosso assunto aqui, que é a carta de Gálatas, eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas. Pois é, de todas as cartas de Paulo, nós temos essa carta de Gálatas que ela vai tratar sobre a liberdade cristã que estava sendo ameaçada. E é interessante que aqueles que estavam ameaçando essa liberdade cristã, eles não eram ímpios, não eram incrédulos, eles eram praticantes do evangelho. Eles aceitavam a Cristo como Salvador, porém, eles queriam acrescentar algo mais. Então, eles estavam, na verdade, querendo trazer um fardo, querendo trazer um peso. E a liberdade cristã, que custou tão caro naquela cruz, né, que foi conquistada por Cristo, estava sendo ameaçada. Professor, qual que era esse outro evangelho? Eles estavam pregando um outro evangelho. Pois é. Quando Paulo vai usar essa referência outro evangelho, ele até usa a expressão halos, porque era um evangelho diferente. Ou seja, eles estavam acrescentando, né, costumes judaicos, eles estavam acrescentando a prática da lei mosaica e, em relação a isso, envolvia também a questão de comidas, né? A prática das leis cerimoniais, o que nós sabemos, né? Que isso não entra no evangelho que nós conhecemos, que nós pregamos. As práticas cerimoniais, aquilo que a gente chama de lei cerimonial, ela não era necessária mais ser praticada. Então, qual que era a ênfase deles? O sangue de Jesus Cristo não era suficiente. Era necessário fazer algo mais. Era necessário acrescentar algo mais. E o que isso estava gerando dentro da igreja? Estava tirando essa salvação que era pela graça, unicamente pela obra de Cristo na cruz, e estava trazendo méritos humanos. E Paulo percebeu que isso ia trazer um prejuízo lá na frente. Por isso que Paulo, ele é como um leão, sabe? Paulo, ele é feroz para combater esse outro evangelho, esse evangelho diferente. E qual era o evangelho de Paulo? Pois é, a ênfase de Paulo no evangelho, né, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça. Ele mesmo vai escrever na sua carta aos Efésios que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de obras, isso não vem de méritos humanos, é dom de Deus. Então, Paulo vai dar ênfase nesse evangelho da graça. E é interessante que hoje as pessoas, elas sempre quando pensam na graça, elas pensam numa graça salvadora, e ela é. Mas essa mesma graça também é uma graça capacitadora. Ou seja, essa graça que me salvou, ela me habilita a viver no plano da salvação. Porque se a gente for analisar, a gente pensa assim, poxa vida, eu estou numa nova aliança. Essa aliança ela é mais fácil? Né? Porque as pessoas pensam assim, eu estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas pensa para você ver, Josi, lá na antiga aliança, a Bíblia diz que o homem precisava ser pego no ato de adultério para ser condenado. No Evangelho da Graça, na nova aliança, Jesus diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já cometeu adultério. Ou seja, estreitou, na verdade não alargou. Agora, por quê? Porque na antiga aliança,
a lei, ela não pôde tratar essa questão do pecado em si, da natureza. Ou seja, a lei, ela apontava que o homem era pecador e que ele precisava de um salvador, mas a lei não conseguia mudar essa natureza pecaminosa. E o que essa graça fez? Essa graça me salvou, mas essa graça também me habilita a viver essa salvação, porque essa graça é o poder de Deus atuando e agindo na minha vida para que eu possa viver à altura daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Por que Paulo, professor, resistiu a Pedro face a face em Antioquia? Pois é, esse é um detalhe assim que eu gosto muito, porque quando a gente olha para Pedro, a gente vê um judeu, né, que estava preso como qualquer judeu às práticas judaizantes. Só que, progressivamente, Deus foi tratando isso na vida de Pedro. Se você pegar Atos, capítulo 10, quando Deus envia ele à casa de Cornélio, né, antes de Deus enviar ele diretamente à casa de Cornélio, que era um gentil, Deus, ele traz uma visão para Pedro. É tão maravilhoso quando eu penso nesse texto, porque eu vejo as conexões de Deus. Por um lado, havia um Cornélio, que era um gentil, clamando, sedento por Deus. E do outro lado, havia os judeus que haviam recebido a mensagem, mas que estavam assim, não, o evangelho é só para nós, a mensagem é só para nós. E aí Deus vendo aquilo, pensa assim, puxa vida, eu paguei um alto preço, enviei meu filho para que eles pudessem ser salvos e agora eles estão achando que isso é só para eles. Exatamente por aquela cabeça, né, de pensar como judeu, né? E aí Pedro está ali no momento do almoço, né? E o almoço não estava pronto, e aí Pedro ele vai para o terraço, para um lugar de oração. E nesse ambiente de oração, Deus traz para ele uma visão onde desce um lençol com todo tipo de animais que um judeu não comia de jeito nenhum. E aí uma voz grita do céu dizendo, Pedro, mata e come. Pedro, eu nunca comi nada impuro. Como um bom judeu, eu não vou tocar nessas coisas. E aí Deus vai e confronta Pedro. Como que você declara impuro o que Deus purificou? Sabe por que isso é assim tão impactante para a minha vida? Porque eu não vou te dizer há uma hora atrás, há um dia atrás, mas a Bíblia disse que Cornélio estava orando. E como a mensagem estava com os judeus, Deus não podia falar diretamente com Cornélio. Então Deus envia um anjo até Cornélio com a mensagem dizendo para ele a quem ele ia recorrer, quem tinha as boas novas para transmitir para ele. E Cornélio obedece àquela instrução e vai procurar Pedro. Só que Deus pensa assim, se Pedro, do jeito que Pedro está, ele vai bater a porta na casa de Cornélio. Então eu preciso dar para ele essa visão. Qual que é o ponto que eu acho maravilhoso nisso? Que, sabe, a oração, ela abre essas portas. A oração, ela abre essas conexões divinas para a pregação do evangelho. E a Bíblia diz que naquele momento, Pedro, sem entender nada, né, ele simplesmente obedeceu e naquele exato momento, quando aquela visão terminou, a Bíblia diz que os homens bateram na porta de Pedro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, vai e faça conforme eu te falei, porque eu estou no negócio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, está toda a família de Cornélio sedenta para ouvir a palavra. E o texto diz que antes de Pedro terminar de pregar, a Bíblia diz que eles foram salvos, nasceram de novo, e o Espírito Santo ainda veio e batizou eles instantaneamente. Ou seja, não tem nenhum outro texto na Bíblia que vai relatar esse fato de uma pessoa nascer de novo, instantaneamente ela ser batizada com o Espírito Santo. Isso mostra o desejo, a vontade de Deus, que realmente as pessoas conheçam esse evangelho. Então, só para concluir, o conflito de Pedro era esse, sabe? E por que Paulo resistiu Pedro? Porque Pedro já tinha sido tratado nisso, isso já estava resolvido. Deus deu para ele uma visão, uma experiência de salvação na casa de Cornélio. Depois, no capítulo 11, ele vai até a igreja, ele explica que isso já estava resolvido, ele conta a experiência e as pessoas ficam tranquilas. E agora, como Pedro estava vivendo, né, em um outro lugar,
ele estava tendo contato com esses gentios, ele tomava café, ele almoçava, ele fazia todas essas coisas de uma forma natural. Mas quando chega os convertidos que estavam em Jerusalém, que ainda praticava, que eram exatamente esses que, nós cremos em Jesus, mas precisamos fazer algo mais, precisamos praticar a lei de Moisés. Quando Paulo percebe que eles estão chegando, Pedro, mais do que depressa, ele foge. Por quê? Porque Pedro não queria entrar numa situação de conflito. É como se hoje, assim, eu vou buscar um lugar confortável. Eu não vou me posicionar a respeito desse assunto, porque se eu me posicionar, eu posso perder seguidores. Se eu me posicionar, eu posso ser mal visto pela sociedade. Então, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, não vou me posicionar. Vou ficar neutro. Vou ficar neutro. Mas exatamente essa leitura que Paulo teve, porque se Pedro, como um líder de influência na igreja, estava agindo dessa forma, as outras pessoas seriam influenciadas pela sua atitude. Então não é apenas aquilo que eu ensino, não é apenas aquilo que eu prego, mas é a minha vida, sabe? Porque muitas das vezes eu estou pregando estou pregando uma coisa, mas a minha vida, a minha atitude, sabe, está dizendo outra. Então Paulo foi, sabe, ele foi firme, ele confrontou Pedro na cara, e a Bíblia diz que Pedro aceitou, e aquilo produziu algo muito produtivo para a igreja, porque aquela porta, aquela brecha foi fechada. É um exemplo para nós. Sim, e a gente está vivendo um tempo difícil, né? Sim. Porque hoje eu sempre falo, eu vou ficar calado, eu não vou me posicionar. O ficar calado, o não se posicionar é uma posição neutra. Sim. Eu estou em cima do muro. Eu não falei nada. Você está em cima do muro. Porque o diabo ele sempre vai atuar nos espaços vazios. E o que mais o diabo quer hoje é achar um espaço de ignorância na vida das pessoas. Então, eu preciso trazer o evangelho correto. Como que eu vou denunciar um prédio torto? Levantando o reto. Como que as pessoas vão entender, né, que o evangelho dela precisa ser ajustado? Quando eu trouxer o verdadeiro evangelho. Professor, fala pra gente um pouquinho para que veio a lei e seu propósito. Tá. O propósito da lei era mostrar para o homem o quanto ele era pecador, o quanto ele estava distante de Deus, o quanto ele precisava de um Salvador. A Bíblia vai dizer que a lei ela serviu como um aio, né? Como alguém que conduziu o homem, né? Porque pensa para você ver, eu posso passar todos os dias e pisar na grama, até que um dia alguém vai colocar uma placa. Não pise na grama. Sim. Então essa placa está sinalizando para mim que é errado pisar na grama. Eu posso todos os dias passar num cruzamento de uma forma imprudente, correr o risco de provocar um acidente, até o dia que alguém coloque uma placa. Pare. Parada obrigatória. Ou um sinal. Então eu sei que se eu atravessar aquela parada obrigatória, se eu atravessar aquele sinal vermelho, eu estou infringindo a lei e vai ter consequência. Então, esse conjunto de regras, né, que a gente sabe que existe na legislação de trânsito, ela é para me guardar, ela é para me proteger. E como na antiga aliança, né, o homem ele estava distante de Deus, ele havia pecado, ele havia se distanciado de Deus. Deus precisava agora estabelecer essa lei para que o homem pudesse ver o quanto ele estava distante de Deus, o quanto ele havia se perdido do seu Criador, até que se cumprisse o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Paulo é chamado a plenitude dos tempos, quando Jesus vai vir e vai trazer o evangelho da graça. Então, o propósito da lei era esse, mostrar para o homem que ele era um pecador e que ele precisava de um salvador. A lei não podia salvar o homem. Quando você pega Romanos, no capítulo 7, por exemplo, você vai ver esse mesmo Paulo descrevendo o como era difícil. Porque ele fala assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, é isso que eu faço.
Então você vê esse conflito do homem querendo agradar a Deus, querendo servir a Deus, mas com uma natureza pecaminosa. E a lei não podia mudar isso. A lei não podia mudar o homem por dentro. A lei só podia apontar que o homem estava errado. Então, o objetivo da lei era esse, apontar para o homem que ele estava no caminho errado. E graças a Deus, né, o Senhor? Graças a Deus. Veio e a graça, nós estamos no período da graça. Exatamente isso. Agora, professor, eu gostaria que você falasse sobre os aspectos da graça. Sim. É interessante quando a gente pensa nos aspectos da graça, né? Porque no mesmo capítulo 7, né? E eu confesso que eu já gostei muito de usar esse capítulo 7 de Romanos, porque as pessoas têm essa tendência, né? Elas acham que a Bíblia foi escrita em capítulos e versículos. E não foi. Os capítulos e versículos estão ali para nos dar um entendimento melhor, para ficar mais fácil, né? Sim. Localizar os assuntos. Mas ali é uma carta. E quando eu fico só no capítulo 7, eu fico assim, puxa vida, eu sou um homem miserável mesmo, né? O que eu vou fazer? Eu não consigo parar de pecar, eu não consigo ser essa pessoa que a Bíblia está dizendo que eu posso ser. Mas quando chega no capítulo 8, pouquinho antes, ele vai dizer assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque aquilo que era impossível para a lei realizar, Deus realiza enviando o seu Filho. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus ele se torna pecado, né, para que nele eu pudesse ser a justiça de Deus. Então, é esse ato de graça na cruz que vai me salvar, né? Porque a Bíblia diz assim, agora não há mais condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gosto muito de pensar, quando a gente pensa em aspectos da graça, que essa graça que me salvou, ela também é o poder divino, ela também é a habilidade divina que me capacita a viver na salvação, correto? Porque vamos pensar aqui, o Espírito Santo antes ele estava do lado de fora. Na antiga aliança o Espírito Santo não habitou em ninguém. Após a queda do homem, o homem herdou essa natureza pecaminosa, o Espírito Santo vinha e voltava sobre 3 classes de pessoas apenas. Profetas, para entregar a mensagem de Deus para o povo, os reis, né, para governar, e os sacerdotes para interceder, ou seja, eles faziam essa intercessão da terra para os céus. Sim. Só essas 3 classes recebiam. O que eu vejo acontecendo na nova aliança, né, através da graça? O Espírito que estava fora, agora ele é um morador. Ele veio habitar dentro de mim. A minha natureza foi mudada. Então, quando eu entendo essa nova realidade que eu estou vivendo, que eu estou em Cristo, eu entendo que hoje eu tenho o Paracletos, o Consolador, o professor, o advogado, o treinador, o encorajador, aquele que, se eu aprender a viver uma vida pelo Espírito, ele vai me guiar em toda a verdade. Então, quando a Bíblia ela pede para você fazer algo, ela está te pedindo para você fazer algo que é possível. Não era na antiga aliança, mas agora, pela graça, é possível. Então, eu gosto muito de enfatizar essa questão da graça nesse aspecto, desse poder, dessa capacitação. Paulo foi um homem muito pressionado. Pensa para você ver, aquilo que muitos entendem como espinho na carne de Paulo, quando você vai estudar, você vai ver que foram, né, as perseguições, que foram as prisões, que foram os desafios que Paulo teve dentro da própria igreja. Gálatas vai mostrar muito isso. Paulo tendo conflito, não eram com ímpios, mas eram com mestres que estavam infiltrados dentro da igreja. E teve um momento que Paulo estava cansado, ele diz assim, pai, tira de mim esse espinho, né, que na verdade a gente entende que era um mensageiro de Satanás. Eram as pressões, eram as perseguições, eram as adversidades. E Deus olha para Paulo e fala assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Há uma tradução que diz assim, a minha graça te basta, mas eu gosto dessa, a minha graça é suficiente para você. Ou seja, porque a minha graça, Paulo, ela vai ser aperfeiçoada na sua fraqueza. A minha graça vai habilitar você
a viver diante dessas pressões, diante das adversidades, e você, Paulo, vai prevalecer diante de todas, porque a minha graça está atuando em você. Isso é maravilhoso. Então eu amo pensar em graça como capacitação divina. Eu compartilhei esses dias no meu Instagram lá, depois de uma aula sua, a graça é capacitação. Meu Deus. Eu compartilhei, eu falei, gente, mas é verdade. E esse entendimento nos faz romper muito, sabe? Em qualquer área da sua vida você pode contar com a graça. Não é na força do nosso braço, né? Até porque se for, tem coisa que Deus vai me pedir para fazer que eu não tenho condição nenhuma de fazer. Ou eu acredito na graça dele, ou eu vou desistir. Ou a gente paralisa. Não Exatamente. Professor, fala pra gente um pouquinho sobre bênção e maldição. Pois é. Uma das coisas assim que eu mais amo na matéria Gálatas, quando eu começo a analisar Gálatas 3, a Bíblia diz assim: prevendo Deus que justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou, primeiramente pregou as boas novas para Abraão, dizendo: ó, em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor fala para Abraão assim: eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Ou seja, aquilo que ele faz em mim tem um propósito específico, que eu possa transmitir isso, né, e fluir sobre a vida de outras pessoas. Eu te abençoo para você ser uma bênção. Né, algo que vai ficar comigo, sabe? É algo que vai influenciar a vida de outras pessoas. E quando a gente pensa nessa questão da bênção, né, a gente tem uma definição muito rasa a respeito do que é ser abençoado. E a gente não consegue entender o que realmente Adão perdeu. Porque se você vai para Gênesis 3, né, quando Deus estava lá tratando a respeito da desobediência, ele diz assim: Adão, por sua causa, a terra se tornou maldita. Ou seja, por sua causa a maldição entrou na terra. Vou pegar um exemplo simples, é como se a gente estivesse aqui nesse estúdio todo iluminado, e a gente sabe que a luz aqui é primordial, né, para a gente ter uma boa imagem, e aí de repente o Jackson apagou a luz, ficamos no escuro. Ou seja, o homem sem a bênção de Deus, ele estava no escuro. Ele deixava de ser um homem produtivo para ser um homem produtivo. Tanto é que após a queda, essa maldição sobre a terra fez a terra produzir espinhos e abrolhos. Pensa para você ver. Eu tenho um pedacinho de terra lá na minha casa que por muito tempo só me dava trabalho, porque eu nunca animava pegar, preparar essa terra e plantar alguma coisa. Sim. Mas eu sempre tinha capim, eu sempre tinha ali os colonhão, aquelas coisas indesejáveis. E eu pensava, poxa, quem plantou isso aqui? Ninguém precisa plantar, porque isso é um reflexo da maldição. Mas o dia que eu resolvi levar lá e colocar um pezinho de acerola lá, uma semente de acerola, então agora eu estou colhendo acerola, porque eu plantei. Após a queda, o homem precisou exercer domínio sobre a terra através da semente, porque a terra não respondia mais o homem. Eu anotei algo aqui que eu acho muito interessante, só para ficar mais claro essa definição na cultura hebraica do que é ser abençoado. A Bíblia define bênção como, olha para você ver que coisa interessante, algo belo, melhor, superior, abundante, alegre, agradável, amoroso, divertido, gratificante, prosperidade, doçura, riqueza e satisfação. Isso é a definição da palavra bênção para o hebraico, para a cultura hebraica. Porque pensa para você ver, quando Deus fala para o homem assim, eu estou te abençoando, está escrito lá em Gênesis que Deus formou o homem, né? E depois abençoou o homem. Ou seja, Deus estava colocando no homem o seu poder criativo. Deus estava colocando uma habilidade sobre a vida do homem, aonde tudo aquilo que ele colocasse às suas mãos ia prosperar. Imagina, tudo que você faz prospera. E o homem perdeu isso. E como que isso fica claro? Porque a partir do pecado do homem, toda a humanidade começou a sofrer. E Deus, como tinha um plano mais para frente, ele vem em Abraão e faz uma aliança com Abraão. E aí quando você olha para Abraão e para os seus descendentes, você vai ver como que esse povo prospera. Como que esse povo é abençoado em tudo que faz. Você não vê um judeu quebrado. Você não vê um judeu mendigando.
porque eles entendem que eles são filhos de Abraão, eles são abençoados, e esse entendimento é um divisor de águas. E aí, quando você olha para Abraão e para os seus descendentes, você vê eles prosperando em todas as áreas, não é uma área apenas, né? Aí você vai, por exemplo, para a vida de Jacó depois, né? Depois daquele conflito que ele teve ali, que enganou o pai, enganou a mãe, está lá no deserto, e ele resolve cair em si, né? E se voltar para Deus. E a Bíblia diz que ele faz um voto com Deus, e naquele exato momento ele tem ali um sonho. E a Bíblia diz que um portal se abre e Deus traz a memória de Jacó. Olha para você ver, conhecereis a verdade vos libertará. Como é importante o conhecimento. O que você está fazendo aqui? Vou parafrasear. Você é filho de Isaac, você é neto de Abraão, você está debaixo da minha promessa, você é abençoado. Só que Jacó estava se perdendo disso exatamente porque ele queria fazer as coisas na força do braço. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, mas a partir daquele momento, eu gosto muito de usar esse exemplo, naquele momento ele pega uma pedra e faz de travesseiro. E pedra na Bíblia é a figura de Jesus. E Paulo vai dizer que para eu experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, eu preciso o quê? Renovar a minha mente. Eu preciso provocar uma metanoia, e isso vem com conhecimento. E uma das coisas que Jacó precisava restaurar na vida dele era a sua identidade. Ele havia se perdido na sua identidade de quem ele era. E naquele momento a sua identidade é restaurada. Tanto é que a partir dali, que ele faz um propósito com Deus, né? Ele fala assim, a partir de hoje, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der proteção, ou seja, coisas básicas, né? O Senhor será o meu Deus. E tudo que vier às minhas mãos, eu vou honrar o Senhor com os dízimos. Se você pegar a trajetória de Jacó dali para frente, tudo que Jacó fez, ele prosperou. Tudo. A Bíblia diz que Labão tentou enganar Jacó e mudou seu salário 10 vezes. A Bíblia diz que mesmo tirando Jacó, colocando de um lugar para o outro, a Bíblia diz que a bênção perseguia. A bênção o alcançava. Então, não é, sabe, o local onde você está. Ah, eu não prospero porque eu estou no Brasil. Ah, eu não prospero porque eu estou na cidade X. Não, é você entender quem você é. A Bíblia diz assim, Salmo 1, versículo 3, que o justo, ele prospera em tudo aquilo que ele faz. Mas é importante entender que no versículo 1 e 2 diz que esse justo não pode andar no conselho do ímpio. Ele não pode se deter na roda dos escarnecedores. Ele precisa ter o seu prazer em meditar na lei. Sabe, quando eu medito na lei, quando eu me volto para a palavra, quando eu trago essa pedra e coloco ela sobre a minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu estou renovando a minha mente, eu estou entendendo quem eu sou. E a Bíblia diz que Cristo lá na cruz, ele toma o meu lugar, é uma substituição, ele se torna maldito para que eu, hoje, pudesse ser abençoado. Então Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, essa mesma bênção que alcançou Abraão, que alcançou os seus descendentes, hoje faz parte da minha vida. Então eu vou prosperar, eu vou frutificar em tudo aquilo que eu faço, porque se você olhar para a maldição da lei, ela trazia a miséria, ela trazia a morte, né? E ela trazia a doença. E Cristo na cruz se fez pobre, se fez maldição, se fez pecado. O mínimo que ele espera dos seus filhos aqui hoje na terra é que eu possa viver essa vida à altura daquilo que ele conquistou. Uma vida abençoada, frutífera, próspera em tudo aquilo que eu faço. Prosperidade tem propósito, entende? Por exemplo, vocês estão investindo aqui em pregar o evangelho. Deus quer dar para vocês os melhores equipamentos. Porque se vocês não tiverem, o cara tem para promover pornografia, o cara tem para promover aquilo que vai destruir, sabe? Eu tinha um tempo que a minha mente era muito fechada para isso. Tipo assim, você vai alugar, o Verbo da Vida tem muito isso, você vai alugar um espaço. O espaço não é da igreja. Eu não vou investir nesse espaço porque ele é alugado. Aí eu não faço uma sala boa, eu não tenho um equipamento bom, às vezes eu não pinto, eu não faço uma acústica no lugar porque é alugado. E aí eu deixo de crescer, por exemplo, a pessoa chega ali com a família,
com os seus filhos. Eu, como pai, eu quero que meus filhos vá para a salinha e cresça. Sim. Aí aquela igreja não tem uma salinha adequada porque um imóvel é alugado e eu não vou fazer esse investimento, vou esperar comprar. Não, eu vou pegar esse lugar, vou fazer o melhor que eu puder ali. Aí quando você mudar, fica para o dono. Por quê? Eu vou pegar e vou deixar esse lugar melhor do que eu peguei. Entende? Não tem essa mentalidade, porque isso vai me fazer crescer. Mas às vezes a gente esquece que todo o dinheiro, toda a prata, tablet, telefone, tudo isso vai ficar aqui na Terra, gente. Tudo isso vai ficar aqui na Terra. Se a gente não usufruir disso aqui agora para promover o evangelho, você acha que Deus está preocupado com dinheiro? Agora, o problema é que quando a pessoa não é preparada para lidar com a prosperidade, esse dinheiro vai ser um problema na vida dela. Entende? Então, eu penso muito na questão da prosperidade com responsabilidade. Deus sempre vai te dar recurso dentro do propósito. Se você não tem um propósito, para que Deus vai te dar um tanto de recursos? Pensa na parábola. Deu 2, deu 5 e deu 1, segundo a capacidade de administrar. E o que o Senhor falou para aquele que tinha 1? Pegou, tirou, né? E falou para ele, você poderia ter pegado o meu recurso e dado para os banqueiros. Ali o talento ali está falando de dinheiro mesmo. Está falando de dom, não. Então aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, se eu não multiplicar, Deus vai pegar esse recurso e vai transferir para alguém que está multiplicando. Na matemática de Deus, você tem que estar sempre crescendo. Porque ele investiu pesado, você imagina, eu sou abençoado, o poder criativo de Deus está na minha vida. Então eu tenho que prosperar em tudo que eu faço. Agora, a maneira como isso é transmitida para as pessoas rompe esse bloqueio, porque rompeu na minha vida. Se você falasse alguns anos atrás sobre riqueza... Isso é um bloqueio. É um bloqueio que a própria igreja coloca. A própria igreja, que as pessoas aprendem muito sobre isso dentro da própria igreja, né? E aí esse bloqueio precisa ser quebrado. Quando eu vou lendo as cartas de Paulo, eu vou ver que o mesmo Jesus que levou o pecado... né? Ele levou também a miséria. Sim. Né? Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Agora todo mundo vai ser milionário? Todo mundo vai andar em carro portado? Não. É isso que eu achei interessante. Eu vou ter o recurso... Você é rico, suprido em tudo. Em tudo. Mas não é todos que vão ser milionários. Justamente. Não é? Mas que Deus tem promessa para que você seja... Porque Deus nunca pensa só em você, só na sua família. Deus pensa em você e você abençoando outros. Porque o nome dele é glorificado quando isso acontece. Professor, você disse que o homem foi redimido da maldição da lei. O que seria essa maldição? Sim. A maldição da lei, né, a partir do momento que Adão pecou, eu falei no início, né, que o Senhor disse para ele, por sua causa a terra se tornou maldita. Sim. Dentro dessa maldição, que a gente chama de maldição da lei, nós temos a morte, né, porque o homem... ele morre espiritualmente primeiro para depois morrer fisicamente, né? Tanto é que Adão comeu do fruto, Eva comeu e não caiu morto, porque antes do homem experimentar a morte física, ele experimentou a morte espiritual, né? Que é esse desligamento de Deus. Mas também a gente vai encontrar, além dessa morte, né? A morte espiritual e como consequência a morte física, nós vamos encontrar também doenças e miséria. Já que a gente está falando aqui da questão da bênção, né, e a gente deu aqui o exemplo de Abraão, o propósito de Deus é que possamos entender que essa bênção de Deus atuando na minha vida, ela me faz prosperar. Eu falei sobre o que é a palavra bênção, né, que inclui aquilo que é belo, superior, abundante, riqueza, satisfação, prosperidade. Mas existe algo também interessante, é que quando é Deus que fala essa palavra, quando é Deus que libera essa palavra, Deus ele vai trazer sobre a minha vida um poder criativo, ou seja, Deus ele vai criar uma forma, né, dos meus caminhos serem abençoados, porque é Deus que está liberando essa palavra. O Senhor fala, tem um versículo, né, em Provérbios que diz assim, que a bênção do Senhor traz riqueza, né? Tá lá em Provérbios. A bênção do Senhor traz riqueza e não existe um peso, não existe dor nisso. Por quê? Há uma diferença entre eu ser rico e ser milionário. Por exemplo, a palavra riqueza é ser suprido
em tudo, né? Todos vão ser milionários? Não, mas é propósito de Deus que todos sejam ricos? Sim. É propósito de Deus que todos sejam abençoados? Sim. Porque dentro do propósito, do plano, do chamado que Deus trouxe para a minha vida, para a sua vida, eu preciso de recursos, eu preciso de suprimentos, eu vou precisar de ferramentas, correto? E eu não consigo conceber na minha cabeça que eu estou aqui fazendo esse podcast com vocês e vocês não possam aqui usar o melhor equipamento de som, não possam usar o melhor microfone, porque o ímpio lá fora, ele está fazendo o melhor para promover pornografia, para promover o tráfico, sabe? Para promover coisas que destrói, que não edifica, que não constrói. Por que como um filho de Deus, eu vou ter essa mentalidade de sempre o pior? Não, Deus aceita qualquer coisa. Não, não tá. Isso não tá na Bíblia, sabe? A Bíblia diz que um certo dia Jesus sentou no templo só para ver a forma como as pessoas ofertavam. Porque Deus não estava preocupado na quantidade, tanto é que ele disse que a viúva foi a que se destacou. Aí as pessoas pensam assim, não, então Deus vai aceitar qualquer moedinha. Depende. As moedinhas é a única coisa que você tem? É o seu tudo? Porque Deus disse que ela deu tudo. E os ricos estavam dando daquilo que estava sobrando. Então, Deus ele sempre vai olhar para o meu coração. Deus sempre vai olhar para a motivação do meu coração, sabe? Então, esse Deus, ele não aceita qualquer coisa. Por exemplo, quando eu penso na parábola dos talentos, né, o próprio Deus vai me ensinar isso, porque parábola foi algo que ele trouxe ali para trazer um ensinamento. Então, ele fala que um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 talentos multiplicou, mas o que recebeu 1, a Bíblia diz assim que ele teve medo e ele pegou e enterrou aquele talento. E aí ele achou que ele estava fazendo um favor para Deus, né? E a Bíblia diz que quando vem aquele momento da prestação de conta, Deus olha para ele e fala assim, servo mau e negligente. Você poderia ter pegado o talento, que a palavra talento ali é dinheiro, e você poderia ter pelo menos colocado no banco, que pelo menos eu ia ter o quê? O rendimento, eu ia ter os juros. Você foi um mau e negligente servo. O que eu aprendo aqui com essa parábola? Que tudo aquilo que Deus coloca nas minhas mãos precisa ser multiplicado. Na matemática de Deus, tudo aquilo que Ele entrega nas minhas mãos precisa ser multiplicado. Por quê? Porque Ele investiu pesado em mim. Lá na cruz, Ele se fez maldição. Ele levou tudo aquilo que estava me limitando. Ele levou tudo aquilo que me impedia de ser frutífero. Ele pegou o seu filho, o seu único filho, e me substituiu na cruz. Colocou a maldição sobre ele, colocou o pecado sobre ele, colocou a miséria sobre ele, para que hoje eu pudesse desfrutar dessa bênção, para que hoje eu pudesse ser produtivo, para que hoje eu pudesse ser frutífero. Foi o que ele falou para Abraão, eu vou te abençoar para você ser uma bênção. E através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoados. Há um texto em Provérbios onde Agur fala assim, não me dê a prosperidade e nem me dê a riqueza, ou seja, não precisa de me dar muito, não precisa me dê a minha porção de cada dia, sabe? E às vezes a pessoa pega esse texto e acha que está correto, tipo assim, ele começa a orar, Senhor, eu quero o básico, Pai, eu quero que só as minhas necessidades sejam supridas. Eu não vejo que essa oração é uma oração correta. Essa é uma oração de alguém que é medíocre. Essa oração é uma oração de alguém que só pensa em si mesmo. Essa é uma oração de alguém que não entendeu quem ele é em Cristo. Porque eu quero sim, eu quero ser suprido, eu quero prosperar a minha casa, eu quero prosperar meus filhos, minha família, mas eu quero prosperar a minha igreja, eu quero prosperar a minha comunidade, eu quero ser aquele que vai ser participante dos projetos da minha comunidade, eu quero ser o maior investidor no reino. Então, a prosperidade, ela é sempre proporcional ao propósito. Hoje, um exemplo, para que eu possa cumprir meu propósito, eu preciso um exemplo de uma bicicleta. Ok, eu vou cumprir meu propósito com aquela bicicleta. Mas se amanhã eu precisar de um avião para cumprir o meu propósito, o porquê não ter um avião? Porque para Deus me dar uma bicicleta e me dar um avião, para Ele tudo é lata.
Nós, muitas das vezes, ficamos presos a essas coisas. Deus não está preso. Deus está preso ao quê? Que você cumpra o propósito. Então, prosperidade é proporcional ao propósito. A palavra riqueza é ser suprido em tudo. E Paulo diz que lá na cruz, Cristo se torna miséria para que você pudesse ser suprido em tudo, para que você pudesse ser próspero. Aleluia! Professor, em Deuteronômio 28, em alguns momentos fala que o povo ia sendo abençoado, mas em alguns momentos também falava que eles iam sendo amaldiçoados. Você poderia falar para a gente sobre isso? Sim. Vamos pensar aqui, Josi, o homem pecou. Depois que ele pecou, ele foi expulso do jardim, correto? Sim. Lá no jardim, você vê, o homem não fez nada para merecer o jardim. Ele simplesmente nasceu no jardim. Sim. E Deus falou para ele assim, Adão, você pode desfrutar desse paraíso, né? De tudo que tem aqui, mas você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que dela comer, você vai morrer. Ok, a gente sabe que o homem peca, desobedece essa instrução de Deus e é colocado para fora do jardim. Sim. Então, no lugar da bênção, entra a maldição. Mas o Senhor deixa claro em Gênesis 3, quando ele vai trazer a cobrança, o juízo, né, dizendo, Adão, por sua causa. Isso não era a minha vontade. Sim. Você que saiu do lugar de proteção, do meu guarda-chuva. Olha que coisa interessante. Ok, só que em Gênesis 3,15 a gente vê que Deus já tinha um plano de resgatar o homem, né? Ali já tem a profecia que da semente da mulher viria alguém que restauraria. Sim. Mas até, né, vir a plenitude dos tempos e o cumprimento dessa profecia, Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão, que é exatamente o que Paulo vai dizer em Gálatas 3, prevendo Deus que justificaria os gentios pela fé, pregou as boas novas para Abraão. Ok. A lei não estava ali estabelecida, a lei vai vir 400 e tantos anos depois. Ok, Abraão está caminhando com Deus num ambiente de fé. Deus chama Abraão, dá uma palavra para ele obedece essa palavra, e a partir da obediência dele às instruções de Deus, ele começa a desfrutar de um lugar de bênção, porque Deus também vai estabelecer com ele uma aliança. E é essa aliança que vai proteger Abraão e os seus descendentes. Só que essa aliança era uma aliança condicional, ou seja, Abraão precisava estar dentro dos princípios estabelecidos. Então, quando você pega Deuteronômio 28, disse atentamente, ouvidos a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendita será ao entrar, ao sair, o fruto do seu ventre, as suas ferramentas de trabalho. Se eu não me engano, quando chega na metade, no versículo 15, ele diz assim, mas se você não obedecer, então todas essas maldições virão sobre ti. A grande questão é que muitas vezes as pessoas leem um texto como esse e pensam assim, o mesmo Deus que libera a bênção está liberando a maldição e coloca Deus como o agente causador e não como o agente permissor. O que a gente precisa entender? A maldição já estava na terra. Ou seja, Deus diz para Adão, por sua causa a terra se tornou maldita. Mas a gente vê que, através da aliança que Deus fez com Abraão, todos aqueles que andavam nessa aliança e praticavam esses princípios eram abençoados e prosperavam mesmo no mundo caído, mesmo no mundo onde a maldição, né, e o governo, por um tempo pré-determinado, estava nas mãos do diabo. Então isso é maravilhoso, porque Abraão desfrutou do favor de Deus, desfrutou da bênção do Senhor, mesmo com a maldição, né, como o juízo de Deus estando ali atuando na terra por causa da desobediência do homem. Então o Senhor, ele traz isso, né, como revelação através de Paulo na sua carta aos Gálatas, dizendo que essa mesma bênção que atuou na vida de Abraão estaria atuando na vida, na nossa vida em Cristo. Então hoje, assim, independente do que está acontecendo, claro que a gente precisa ser cuidadoso na escolha dos nossos governantes, a gente precisa se preparar, sabe? Estude, se profissionalize,
seja o melhor naquilo que você está fazendo. Mas independente, sabe, do local onde eu moro, independente das circunstâncias, né? Se eu entender a minha aliança em Cristo, se eu entender que eu sou abençoado, se eu entender que o poder criativo de Deus está atuando na minha vida, eu vou prosperar. Eu vou frutificar em tudo aquilo que eu estou fazendo, porque hoje, em Cristo, isso agora é uma realidade. O problema do pecado foi resolvido. A dívida do pecado foi paga. Ou seja, nós não devemos mais nada para o diabo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje eu posso viver uma vida plena, mesmo estando no mundo caído, porque eu estou em Cristo, né? E nele eu posso todas as coisas. Amém, glória a Deus. Nós estamos encerrando mais esse episódio e gostaria de agradecer a presença do pastor que mais uma vez, e eu tenho certeza que todos que vão assistir vão ser edificados como nós fomos edificados aqui. Que coisa linda, né? Para mim, um privilégio poder estar aqui, poder receber esse cuidado, esse carinho, de sentir em casa, né? E de poder estar fazendo aqui algo que realmente eu amo, né? Porque quando essa palavra da fé, ela me alcançou, né? Quando eu tive essa oportunidade de estar conhecendo o Rema, eu já tinha passado, né, por outras escolas, eu já tinha até feito um curso de teologia, mas essa palavra foi um divisor de águas na minha vida, sabe? E eu me comprometi comigo mesmo, né? Eu falei com o Senhor, quando eu estava estudando ainda, eu quero entender de tal forma que eu quero conseguir transmitir isso para a vida de outras pessoas. Então, o meu prazer vai ser o Senhor me dar essa oportunidade de poder transmitir aquilo que foi tão bom para mim, né? Porque você ter um encontro com Cristo já é maravilhoso, mas quando você aprende a viver com entendimento, fica mais leve, sabe? Eu vivi um período no cristianismo onde estava pesado, né? E se Jesus veio tirar o peso, sabe? Não faz sentido eu estar no evangelho, sabe? E o evangelho é boas novas e continuar vivendo o peso. Eu sei que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, eu sei que muitos sofrimentos são lícitos, né? Por causa do evangelho, mas muitas das vezes nós, como cristãos, estamos sofrendo em áreas que Cristo já sofreu por nós, né? Ele não quer que você sofra com uma doença, ele não quer que você sofra por falta de recursos, sendo que ele já providenciou isso lá na cruz. Então, a palavra da fé, ela vai ensinar você, sabe, a viver à altura daquilo que Cristo conquistou por nós ali na cruz. Então, sou muito grato por essa oportunidade de poder estar aqui ocupando esses microfones e contando um pouquinho, né, da minha história e compartilhando um pouquinho do Evangelho. E quero deixar esse convite para todos aí. Se você não conhece o Rema, procure conhecer, vai numa aula experimental. Tinha um amigo meu que ele sempre queria que eu fosse no Rema, e eu era bem fechado. Não, eu já fiz o curso de teologia, para que eu vou no Rema? Eu falei, não, vai comigo numa aula experimental. Aí depois eu largo você de lado. Aí eu fui na aula experimental e no outro ano eu estava matriculado, porque eu vi que realmente era algo diferenciado. É transformador. Transformador, transformador. Eu faço assim dessas suas palavras, né? Que você falou que quando conheceu essa palavra da fé, você queria transmitir. E o Senhor tem transmitido. Eu, como aluna, a gente tem aprendido muito. E um dos versículos, né, que o Senhor falou também, o povo perece por falta de conhecimento. Sim. Nós temos que buscar esse conhecimento. Verdade. Quando nós temos esse conhecimento verdadeiro, genuíno da palavra, a nossa vida é transformada. Não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Verdade. Até João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem uma tradução que ela é maravilhosa e para mim ela é a mais correta. Diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Porque liberto a gente já foi há mais de 2000 anos atrás, sim, sabe? A questão é eu entender que eu sou liberto, a questão é entender que eu nasci para reinar, sabe? Sobre todas as coisas. A gente falou aqui sobre prosperidade, sobre recursos, né? Mas reinar em vida é uma habilidade de, por exemplo, hoje eu reinar sobre as minhas emoções, reinar sobre as minhas vontades. Quando eu entendo que essa graça de Deus me habilita, sabe, a ter domínio próprio, quantas pessoas hoje estão sofrendo
acontecendo por causa das doenças psicossomáticas, Sim. pessoas fazendo loucuras no trânsito porque não conseguem administrar suas emoções. Aí eu entendo pela palavra, né, que como eu tenho uma alma e lá estão as minhas emoções, as minhas vontades, as minhas razões, e pelo Espírito, se eu andar no Espírito, que é um dos tópicos dessa matéria também, né, as obras da carne e a vida no Espírito, eu posso exercer governo sobre as minhas emoções, então eu posso ser mais assertivo nas minhas decisões, eu posso lidar melhor com as pressões, com as dificuldades. Isso é maravilhoso. Então, obrigado mesmo por essa oportunidade de poder estar aqui, de poder compartilhar essa mensagem. Nós que agradecemos e volte sempre. Obrigado.